Olá, boa tarde. Representantes de empresa startup premiada internacionalmente apresentam o dispositivo aos deputados. Um dispositivo que possibilita realizar a triagem para possíveis casos de autismo. Essa é a proposta de uma empresa startup de Santa Catarina e que foi premiada internacionalmente pela importância do sistema online para a saúde pública catarinense. A plataforma está entre os 5 mecanismos tecnológicos mais importantes na área de saúde. O que nós estamos fazendo é estratificar essa fila do governo e dar uma classificação de risco. Pode ser, e nós temos essa hipótese, que talvez nós não precisamos de tanta infraestrutura a mais, mas precisamos de inteligência na fila. O grupo responsável pelo projeto busca ainda auxiliar o poder público na detecção. O dispositivo vai além, possibilitar ter dados estatísticos sobre casos em todo o estado. Os idealizadores também pensaram em aproximar os autistas da proposta. Até o assistente virtual da plataforma envolve quem convive com o espectro autista. Essa triagem, ela vem para atender de forma precoce o diagnóstico do autismo. O ideal é que essas crianças sejam identificadas até o 3º ano de vida, onde existe uma janela de oportunidade antes da primeira poda neural. E é nesse momento que a gente gostaria, sim, que o poder público estivesse junto conosco, porque dessa forma a gente consegue desenvolver novas políticas públicas de inclusão para que essa criança seja um adolescente, um adulto funcional. E para promover a startup e todo o sistema, uma mobilização será realizada pela internet no próximo dia 2 de abril. Os interessados poderão participar através do Facebook da empresa responsável. Agora o assunto é saúde. A Assembleia Legislativa vai receber representantes do Congresso Nacional. Em pauta, o avanço do coronavírus. O encontro está marcado para a próxima semana. O coronavírus tem se tornado um dos assuntos mais preocupantes no mundo inteiro. Não é diferente em Santa Catarina. Desde que os primeiros casos surgiram, a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa discute a situação. Agora, o Parlamento catarinense vai realizar uma reunião com representantes do Congresso Nacional para definir quais ações serão realizadas por conta da propagação do vírus. O encontro será na próxima terça-feira no plenário da Assembleia, às 9 horas da manhã. A própria China, da onde foi a origem, o foco, já demonstra que está praticamente já vencendo essa questão. O número de casos teve uma redução extremamente grande na própria província onde surgiu, mas nós, o restante do mundo e aqui em Santa Catarina também, a nossa parte precisa ser feita também. Santa Catarina não tem casos confirmados. O governo desenvolveu um plano estratégico e monitora todas as suspeitas. Mas a preocupação do presidente da Comissão da Saúde da Assembleia, Neudi Sareta, é como proceder caso haja alguma confirmação. O parlamentar também reforça para que a população esteja atenta. As medidas preventivas que a população, de maneira geral, precisa tomar é fundamental para que se possa evitar a proliferação do vírus. Tramita na Assembleia Legislativa um projeto de lei sobre reeducação de homens que sejam acusados de violência contra a mulher. A ideia é que as ações preventivas sejam realizadas logo nos primeiros sinais, antes que crimes mais graves sejam registrados. A educação como forma de prevenção. Este é o objetivo do projeto protocolado pela deputada Ana Carolina, que institui a política estadual de reeducação de homens que cometem violência contra mulheres. A deputada reforça que, apesar da existência da Lei Maria da Penha, é necessário ter atenção também com os agressores, rompendo assim um ciclo de violência. A lei ela já existe. A Lei Maria da Penha de 2006 já falava sobre a reeducação. A gente precisa regularizar ele em Santa Catarina. Nós temos ONGs, nós temos convênios com o judiciário, com delegacia, nós temos todo esse trabalho de aparato, mas nós não temos isso de forma oficial. E é o que eu quero, porque nós precisamos de assistentes sociais, nós precisamos de psicólogos, nós precisamos que essas pessoas vá até esse centro, passe por esse treinamento, porque o agressor, e assim dizem os números, a pessoa, o homem que agride a primeira vez, ele vai continuar agredindo. E foi lançada aqui na Assembleia a Feira Estadual da Reforma Agrária. Os produtores vão expor produtos do campo. A mostra será em abril, aqui em Florianópolis. A coordenação nacional
A Assembleia Legislativa recebeu produtores rurais do estado para o lançamento oficial da Feira da Reforma Agrária. Os participantes puderam apresentar o que produzem no campo. Assim como no plenário do Parlamento, expositores de Santa Catarina vão estar presentes na primeira exposição estadual, que ocorre entre os dias 16 e 18 de abril no Largo da Alfândega, em Florianópolis. Esse é o pequeno que produz agrotóxico, produto de qualidade, e muitas vezes se tenta fazer um jogo que não tem nada a ver, porque a comida no Brasil inteiro, 70% é produzida pelos pequenos agricultores, porque o produto de exportação ela é grande escala, é uma agricultura mecanizada. De acordo com os organizadores do evento, cerca de 60% do que é consumido pela população brasileira vem de pequenas propriedades rurais. Por isso, a feira tem se tornado importante para o setor. Devem participar entidades e cooperativas que servem de fomento para a produção agrícola. A ideia é demonstrar o potencial dos envolvidos. Jandir já participa de mostras há mais de 2 décadas e não será diferente no evento estadual. Com certeza, é um momento importante para a gente mostrar para a sociedade a produção orgânica, a agregação de valor na agricultura familiar. Serão 100 expositores de todas as regiões do estado de Santa Catarina, produtos embutidos, produtos orgânicos, as agroindústrias na área, por exemplo, dos panificados, das mais diferentes regiões do estado de Santa Catarina. Você vai ver a seguir. Centenas de agricultores participam da audiência pública sobre defensivos agrícolas. É depois do intervalo. Até já. A doula acompanha outras mulheres durante esse período, da gestação, especialmente o trabalho de parto e o puerpério. Santa Catarina é um dos primeiros estados do Brasil a trazer a questão da doula em forma de legislação. Foi uma demanda da sociedade civil. Nós, mulheres, íamos para o plenário, para todas as sessões da Comissão de Saúde, com as crianças, com os cartazes. É uma bandeira das mulheres catarinenses. Acesse nossas redes sociais e conheça essa e outras bandeiras da Alesc. Voltamos com o Jornal do Parlamento, uma audiência pública que vai entrar para a história da Assembleia Legislativa. O debate sobre a discussão do ICMS dos defensivos agrícolas foi proposto por 2 comissões, Finanças e Tributação e também Agricultura. A reportagem é de Maria Helena Sais. Foi preciso instalar telões no hall e em outras dependências do Palácio Barriga Verde para que todos os agricultores presentes pudessem acompanhar a audiência pública realizada no auditório para discutir o fim do prazo de isenção de ICMS sobre os defensivos agrícolas. O debate foi promovido pelas comissões de Finanças e Tributação e de Agricultura e Política Rural. Quase 2.000 pessoas, entre prefeitos, secretários municipais da agricultura, produtores rurais e representantes do agronegócio de todo o estado participaram. A isenção de ICMS para defensivos agrícolas foi estabelecida há 23 anos por um convênio celebrado pelos estados brasileiros por meio do CONFAS, o Conselho Nacional de Política Fazendária. Mas o acordo termina no próximo dia 30 de abril. Antes disso, o CONFAS se reúne para decidir se vai ou não manter a alíquota zero para esses produtos. Os agricultores vieram em grande número à audiência pública para defender a manutenção desse benefício fiscal. Nós sabemos que está na mão do governo do estado reverter esse quadro. Então fica aqui o nosso apelo veemente para que não seja Santa Catarina o protagonista de aumentar imposto a nível de Brasil. Nós não podemos perder competitividade. Segundo, é para manter o nosso modelo da propriedade agrícola. E terceiro, nós não podemos mais onerar contributos. Nós temos que trabalhar esse tema na área da educação e não tributando mais. Qualquer oneração agora de qualquer produto que venha aumentar o custo de produção para os agricultores vai acarretar uma margem de lucro ainda menor ou muitas vezes até prejuízo. Hoje, se o governo fala que nós temos uma cesta básica barata, que a inflação é barata, isso se deve também à produção barata que os agricultores conseguem fazer na sua produção. Santa Catarina já perde de saída competitividade porque precisa importar esses insumos para a sua produção pecuária. E a alíquota zero dá condições para a gente manter a competitividade tão necessária para que Santa Catarina continue
sendo um grande expoente no agronegócio. Os deputados alegam que, de acordo com o Ministério da Agricultura, a cobrança de imposto estadual sobre os insumos agrícolas pode provocar impacto de R$300 milhões ao ano no custo de produção de alimentos no estado. Aumento que deve refletir também no preço dos produtos ao consumidor. Durante a audiência pública, os deputados entregaram ao secretário de Estado da Fazenda, Paulo Eli, e ao secretário de Estado da Agricultura, Ricardo Gouveia, uma moção da Assembleia Legislativa e um abaixo-assinado, pedindo que na reunião a ser realizada com o CONFAS no mês que vem, o governo do estado não só defenda a alíquota zero para os defensivos agrícolas, como seja protagonista neste pedido. Santa Catarina tem um voto de qualidade, é referência mundial, como São Paulo na indústria metal-mecânica como Rio de Janeiro é na indústria de tudo. Fiz essa referência. Então, se Santa Catarina votar pela prorrogação, não tenho dúvida que vai prevalecer o voto de Santa Catarina. O governo do estado já tinha enviado uma proposta à Assembleia Legislativa no ano passado com a intenção de acabar com a isenção aos defensivos agrícolas e começar a cobrar imposto sobre esses produtos a partir de janeiro deste ano. Os deputados derrubaram a matéria e estenderam a alíquota zero até o final do convênio com o CONFAS no final de abril. Na audiência, deputados e público presente exigiram uma posição oficial dos representantes do Poder Executivo sobre o fim ou não da isenção de ICMS para os insumos. Os secretários garantiram que vão pedir a prorrogação do convênio que garante a alíquota zero, posição comemorada pelos agricultores. A posição do Estado é a prorrogação do convênio 100 por 5 anos, né? Não é até a reforma tributária, por 5 anos, até mais possivelmente. E sem dúvida com isso, vamos dizer assim, eu acho que tranquiliza aí o próprio produtor para que ele possa com isso ter competitividade e ter produtividade aí, né? Mas principalmente competitividade num cenário tanto nacional como mundial. Eu trouxe para os agricultores que a discussão dos insumos dos defensivos agrícolas ela está superada e que a pauta do governo sempre foi a prorrogação do convênio 100. Todo ano tem essa discussão no CONFAS, prorroga ou não prorroga, e causa uma insegurança jurídica. A proposta de Santa Catarina é até 2021 ou mais 5 anos. Para que a isenção de ICMS aos defensivos agrícolas seja mantida, todos os estados precisam votar a favor na reunião do CONFAS no mês que vem. Por isso, a Comissão de Agricultura e Política Rural pretende trabalhar junto às outras assembleias legislativas do país, mostrando a importância desta decisão. Nós pretendemos, através da Comissão de Agricultura, enviar esse material desta reunião para todas as comissões de agriculturas dos demais estados, com o posicionamento de Santa Catarina e, obviamente, que tentar mobilizar, incentivar os demais estados para que também pressionem seus governos estaduais no sentido de manter isso. Esta é uma política que deu certo. E os agricultores de todo o estado vieram para acompanhar a audiência pública. Telões foram montados para que todos conseguissem acompanhar as discussões. E a repórter Delana Bus conversou com alguns deles. Luciana, Dário, Adir e Glaico. Esses 4 agricultores estiveram entre as mais de 1.600 pessoas que lotaram o auditório, plenário, plenarinho e hall da Assembleia Legislativa em Florianópolis. Vindos de todas as regiões do estado, vieram participar daquela que é considerada a maior audiência pública da história do parlamento. Em pauta, a possibilidade de cobrança de ICMS sobre os defensivos agrícolas, que atualmente não é cobrada em Santa Catarina. Filha de agricultores, Luciana tem 44 anos. Há 25, planta soja e milho na cidade de Mafra e acredita que a cobrança de ICMS pode inviabilizar a atividade. A gente, além de contar com o tempo, que esse não está nas nossas mãos, a gente tem o valor dos insumos, dos defensivos, que tudo sempre tem alta todo ano, e o que a gente planta não é todo ano que tem um preço fixo, Porque tem anos que está menos, aí a gente tem que remanejar,
Tem que fazer sobrar para tudo. Vai ser muito ruim, porque assim isso já está desacorçando o povo do interior de ficar na agricultura, né? Porque tá ficando a gente que tem mais idade, né? Porque a juventude não quer mais ficar na agricultura do jeito que tá, porque eles não conseguem lidar com os problemas que tem lá, né? Com 71 anos de idade, Dário veio de São Joaquim participar da audiência pública. Há mais de 3 décadas, ele e a família trabalham plantando e vendendo maçãs. São mais de 250 toneladas a cada ano, produção que, segundo ele, poderia ser prejudicada se houvesse cobrança de impostos sobre os defensivos agrícolas. Vai ficar muito caro. O custo de produção da gente a gente não vai aguentar esse tipo de produto caro, sabe? Então, eles têm que dar um jeito para não aumentar, porque nós só pagamos imposto. O agricultor não tem uma chance de diminuir o custo de produção, porque tudo aumenta. Morador da cidade de Itaiópolis, Adir planta soja e milho com a esposa e o filho. Ele também defendeu que o ICMS sobre os defensivos agrícolas continue não sendo cobrado. Se for pagar mais imposto ainda, já dá pouco, né? Então, daí por isso que nós viemos aqui para identificar isso aí. É, tudo contadinho, né? Mas nem todos que participaram da audiência pública tinham a mesma opinião. Técnico agropecuário e produtor agroecológico, Glaico planta hortaliças e frutas orgânicas em Paulo Lopes há 24 anos. Ele defendeu a cobrança de impostos sobre os defensivos agrícolas. É um absurdo produtos agrícolas, boa parte ser tributado, como feijão e arroz, e o veneno, o agrotóxico, não ser tributado. Que gera doença, gera morte, gera desequilíbrio ambiental, poluição das águas, poluição dos solos, mata a vida de modo geral e não é tributado. Nós somos favoráveis à tributação. A advogada e professora Ana Cristina Blasi participou da programação alusiva ao Mês das Mulheres. O evento é uma promoção da bancada feminina aqui da Assembleia Legislativa. Mestre em Direito do Estado pela Universidade Federal de Santa Catarina, Ana Blasi já exerceu o cargo de juíza do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina e desenvolveu atividades de fomento à participação das mulheres na política. No plenarinho do Parlamento, ela fez uma palestra sobre financiamento público de campanhas e destacou as principais mudanças para as eleições deste ano. Algumas novidades bem importantes. O fim das coligações, que acho que é a mais importante de todas, porque vai impactar nas sobras de campanha, nas sobras das cadeiras e cálculo de quociente eleitoral. Também a questão da distribuição do fundo, do chamado FEFEC, o fundão, que esse ano está estimado em mais de 2 bilhões de reais. E o impacto também nas candidaturas de gênero, os 30% da cota de gênero nas candidaturas de mulheres, tem bastante novidade. A grande preocupação é que o dinheiro chegue nas candidaturas femininas, né? Porque na última eleição o que se observou é que o dinheiro não chegou. E, claro, pela autonomia partidária, cabe ao partido a distribuição desse recurso. Ana Blasi também falou sobre o que ainda precisa ser feito para estimular mais mulheres a participarem das eleições. No Brasil, nós estamos ainda bastante defasados. O sistema de lista aberta, proporcional de lista aberta que a gente adota, dificulta a eleição de mulheres. Eu tive uma experiência na Argentina recentemente, acompanhando a eleição argentina como observadora internacional, e lá, esse ano passado, eles conquistaram a paridade de 50%, 50%. Foi a primeira eleição que a Argentina viu adotada, mas lá é lista fechada. É diferente o sistema. E o México, né, também está muito avançado. Fora isso, nós temos muito que caminhar ainda. A deputada Ada De Luca, coordenadora da bancada feminina do Parlamento, participou do evento. Todo evento que acontece estimulando a mulher para entrar na política ainda é pouco, né? Porque está um pouco fraco o movimento das mulheres. Eu sinto, assim, um certo medo ainda na mulher, né? Coisa que no século XX não era mais para ter. E será realizada hoje às 19h mais uma audiência pública para discutir a cobrança por municípios do litoral do estado da TPA, a Taxa de Preservação Ambiental. Depois de São Francisco do Sul, agora é a vez de Porto Belo sediar o debate. A Comissão de Turismo e Meio Ambiente realiza uma audiência pública em Porto Belo para debater a cobrança da TPA,
taxa de proteção ambiental. O objetivo é discutir com os moradores as consequências que eles vêm sofrendo com a cobrança da tarifa pelo município vizinho de Bombinhas. Os municípios de Bombinhas e Governador Celso Ramos cobram a TPA dos visitantes durante a temporada de verão. O presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, deputado Ivan Nates, é contrário a essa cobrança. Ele é autor de uma proposta de emenda à Constituição do Estado, conhecida como PEC dos Pedágios Urbanos, que proíbe limitar o tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos ou taxas. A PEC já passou por 3 comissões da Assembleia Legislativa e antes de ir à votação final em plenário, o parlamentar decidiu realizar 3 audiências públicas sobre o tema. Depois de Porto Belo, será a vez de Biguaçu no próximo dia 17. O Ministério Público de Santa Catarina já ajuizou ação direta de inconstitucionalidade contra a cobrança da TPA. Com a realização dos debates, o deputado Ivan Nates quer reunir subsídios para conseguir incluir na Constituição do Estado a proibição dos pedágios urbanos. Eu questiono os pedágios urbanos por vários fatores. Um deles é a questão da constitucionalidade, com todo o respeito que me cabe ao Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a constitucionalidade da matéria, impedir uma pessoa de ir e vir em acessar um patrimônio nacional que são as praias, me parece uma questão inconstitucional. Também que o modelo de cobrança não se enquadra em taxa, porque taxa é o resultado de uma cobrança por uma prestação de serviço. E as compensações ambientais não prestam serviço individualizado nenhum. A reportagem completa você confere no Primeira Hora, às 8 horas da manhã. Mais informações do Parlamento você confere também na agência Rádio AL e ainda nas redes sociais. É só acessar. O Jornal do Parlamento fica por aqui. A gente se encontra às 6:45 no TVA Notícias. Até lá.